Fala, povo revoltado, alguns nem tanto, infelizmente. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que esse vídeo te encontre bem. Hoje nós vamos aqui continuar com o nosso papo de história do Brasil. Nós estamos no Brasil Império, né? No recorte temporal, aí, o grande recorte de 1822, data da independência, a 1889, quando vai acontecer, aqui ainda não aconteceu, né, a proclamação da República, e especificamente nós estamos agora no período regencial, né? Só retomando aí como a gente sempre tem feito, antes de eu entrar no assunto da aula, essa é a aula 19, vou tirar a xícara aqui da sua frente, né? Conflitos políticos durante o período regencial. Complicado esse período aí, mas hoje a gente vai descomplicar tudo isso. Prometo para vocês. O contexto aqui é o seguinte: nós temos ali o processo de independência, já falamos disso, e aí nós tivemos agora atrás aí 2 aulas para falar do primeiro reinado, né? E aí nós falamos ali das dificuldades de se acertar um projeto de Brasil, acabou se acertando ou foi acertado, né, pelo Dom Pedro I uma Constituição de 1824, liberal na aparência, conservador no conteúdo, autoritária na prática, vários problemas, várias crises, né? Você tem revoltas, a Confederação do Equador, por exemplo, você tem guerra da Cisplatina, você tem um desgaste da imagem do imperador, crise econômica, tudo isso configurando uma grande crise política que leva até a abdicação do Pedro I. Como nós temos então a monarquia hereditária estabelecida pela Constituição, ele deixa o filho dele aqui, o Pedro II, como herdeiro do trono. Mas o moleque tem 5 anos e muita água vai passar debaixo dessa ponte ainda. O Pedro I vai para Portugal, né, para assumir lá o trono português, e morre em 1834. E nós ficamos aqui com um período regencial. Na Constituição determinava que algum parente sendo o herdeiro, né, o Dom Pedro II, algum parente dele, maior de 25 anos, poderia assumir. Mas não temos essa figura também, né? O Dom João tinha voltado, o Dom Pedro tinha voltado, ele está aqui com as irmãzinhas, né? E então nós temos aí um período regencial, tá bom? É um período bastante complicado da nossa história, bastante tumultuado, né? Alguns historiadores vão dizer que é o período mais agitado da nossa história, isso antes de chegar até os últimos anos que nós estamos vivendo aí. Mas com certeza é um período bastante interessante. É difícil estudar esse período, mas eu quero facilitar os seus estudos aqui hoje para tentar te ajudar no entendimento e, lógico, nas provas, que não vamos negar que é um dos motivos fundamentais da gente estar aqui, né? O tal da prova, o tal do vestibular. O que eu quero com a aula de hoje? Eu quero que vocês consigam compreender as transformações políticas, presta atenção. Nós vamos compreender as transformações políticas. Só que nós vimos na última aula que quem participa da política é a elite. O povão está excluído, né? Então essas transformações que a gente vai compreender, elas são resultantes das relações de poder e das disputas entre a elite, entre aqueles que participam do voto e dos cargos, né? Então, da política. Então é uma disputa, né, uma relação de poder, uma disputa entre as aristocracias rurais, ou seja, as elites no Brasil aqui do século XIX. Esse debate meio que continua, lógico, no segundo reinado, mas aqui a gente vai tentar entender o contexto aí regencial, lembrando para você que está anotando aí, o período regencial compreende esse espaço, né, entre 1831 e 1840, tá certo? Vamos lá então, 3 passos para a aula de hoje, como a gente sempre tem feito. O que eu quero fazer? Eu quero falar com vocês da política, da evolução político-partidária, né? Dos partidos que tinham, os grupos que estão aí no meio da jogada, e principalmente qual que é o debate. Aí aqui é a hora que eu simplifico o teu entendimento aí sobre esse período tão tumultuado. Depois eu vou falar para vocês de um período que fica conhecido como... Vocês vão perceber aqui que tem 2 projetos em disputa. E cada um desses projetos governa por um tempo, ou vence por um tempo, vamos dizer assim. Primeiro a gente fala do avanço dos liberais, né, entre 1831 e 1837, e depois a gente fala do avanço ou do regresso dos conservadores, entre 1837 e 1840. E aí depois, em 1840, vai ter o golpe da maioridade e vai começar o segundo reinado. Beleza? Esse é o caminho que a gente vai fazer aqui hoje, tá?
Só para lembrar, eu acho importante dar o pulo do gato já no começo, que aí ó, na aula você presta mais atenção no que realmente importa. O que vai acontecer é o seguinte, ó, você tem um debate aqui com dois projetos. Um projeto defende maior autonomia para as províncias, menor centralidade da política. É o projeto dos liberais, entre aspas, aí eu vou explicar com detalhe. O outro projeto pretende um Estado mais centralizador, com menos autonomia para as províncias. É o período aqui que os conservadores conseguem implantar esse projeto. Então, num período você tem uma maior autonomia das províncias, menor centralidade. No outro, uma maior centralidade, menor autonomia das províncias. Pronto, está resolvido. Se anotar isso aí é o resumo da aula inteira, tá? Agora, lógico, a gente vai olhar tudo com detalhes, como que aconteceu, por quê, quem, onde, como, né? Mas a ideia é essa. Se você entender isso, tá tranquilo. Vamos lá. Eu vou deixar esse panorama aqui para vocês, depois vocês olham com calma. Mas o que está rolando aqui é o seguinte, moçada. Nesse período tão agitado, depois principalmente ali da abdicação do Dom Pedro, falo principalmente porque quando ele abdica já estava um período tumultuado, né? Mas nesse período tão agitado, o grande debate entre quem participa da política, e vamos lembrar, é só a elite, são só proprietários de terra ou pessoas que têm renda, e como o Brasil era um país agrícola, a grande maioria das pessoas que tinham renda, essa renda vinha da terra e principalmente de alguma coisa relacionada ali com trabalho escravo e tal. Então, o grande debate que se faz no meio político, não entenda a política como hoje, não é todo mundo que está participando, o povão não está aqui. O grande debate entre essa aristocracia rural é o seguinte: o governo, o Império Brasileiro, mesmo nesse período regencial, nós vamos ter um governo que ele é muito centralizador e dá pouca autonomia para as províncias, ou ele é menos centralizador e as províncias têm mais autonomia. É lógico que as elites locais, aqueles que se titulam de liberais, vão querer mais autonomia para as províncias. E os conservadores, principalmente a galera mais ligada ao poder central, vão querer menos autonomia para as províncias. O debate é esse, tá? E aí a gente vai ver o nome, então, dos grupos, ou rotular aí quem está nesse debate, né? Uma coisa que é importante a gente pensar é que lá, quando o Brasil surge, hoje em dia nós temos dezenas de partidos políticos, né? Mas quando o Brasil surge, nós temos basicamente dois partidos políticos. Você tem ali, a grosso modo, né? Você tem o Partido Português, que está mais próximo do Pedro I, e depois você tem o Partido Brasileiro. Que aí o Partido Brasileiro você tem ali alguns mais radicais, né? Uns moderados, aí você tem os que estavam em volta do José Bonifácio, mas basicamente dois grupos, o Partido Brasileiro e o Partido Português. Quando vem a abdicação e começa o período regencial aqui, nós temos três partidos, vamos dizer assim, ou três grupos, né? Primeiro, você tem um partido que é conhecido como os Restauradores. Esse partido dos Restauradores também tinha um apelido de Caramurus. Era um partido de portugueses ou pessoas muito ligadas aos portugueses. Por que chama Restauradores? Porque existia uma galera no Brasil que depois que o Dom Pedro vai embora, ainda tem a esperança de que o Dom Pedro vai voltar e de que a monarquia dele vai ser restaurada aqui no Brasil. Então é uma galera conservadora, uma galera absolutista, esperando o Dom Pedro, que o Dom Pedro possa voltar, porque quando o Dom Pedro vai para Portugal, o cenário lá também não está bom, ele está numa disputa lá entre absolutistas e liberais e tal. Mas assim, esse primeiro grupo já vai facilitar um pouco o nosso entendimento, porque essa galera aqui, eles vão ter que se acomodar dentro de outro desenho, porque em 1834 Dom Pedro morre. Então imagina, você faz parte de um grupo que a ideia é restaurar, é que volte o Dom Pedro I, mas Dom Pedro morre. Então daqui a pouco esses caras vão ter que entrar em algum lugar aí. Mas nesse primeiro momento você também tem os liberais moderados. Os liberais moderados eram conhecidos nesse momento aqui como chimangos, tá? Esses liberais moderados eram proprietários de terra também. Eles tinham uma visão mais conservadora. Ó, liberal moderado. O Brasil tem termos fantásticos para definir politicamente as pessoas, né? É um cara que é a favor da escravidão, a favor da manutenção da propriedade privada e grande propriedade, a favor da restrição de participação política das pessoas, mas ele é um liberal dentro dessa ordem aqui. E depois você tem os liberais exaltados. Esses liberais exaltados, eles também são proprietários de terra, e aí eu estou repetitivo, mas assim, entenda que nesse momento não é todo mundo que está participando da política. A política é restrita, né?
Esse pessoal era os liberais exaltados, conhecido como jurujubas também, ou farroupilhas, mas jurujubas é o termo mais comum. Eles tinham ali um projeto de defender mais autonomia para as regiões do Brasil, para as províncias. Tinha ali dentro até quem falasse já em federalismo, né? A ideia mais federalista, ela dá mais autonomia para as províncias e tira o poder do governo central. Então, no começo do período regencial, você tem esses três grupos. O Partido Restaurador, os liberais moderados e os liberais exaltados. O que vai acontecer? Logo, quando Dom Pedro morre aqui, portanto, em 1834, não faz mais sentido esse aqui. Então você fica com dois grupos aqui. Vamos simplificar o processo. De 1834 para frente, você tem só dois grupos. Ou você é progressista ou regressista. E aí, no fim das contas, quando entrar o segundo reinado, a gente vai chamar esses progressistas de liberais e os regressistas de conservadores. Então, tipo assim, todo esse rolê aqui, depois só olha com calma aí no esquema, todo esse rolê aqui se resume a dois grupos. Tanto aqui no período da regência, mas sobretudo no segundo reinado, né, para as próximas aulas, nós vamos estar falando assim, ó, do partido conservador e do partido liberal. O que antes era conhecido como regressista, né, e o que antes era conhecido como progressista. Ou, se você quiser voltar um pouquinho mais, esse partido conservador antes era conhecido como restauradores, ou uma parte ali do partido liberal moderado. Esses vão virar conservadores. E aí do outro lado você tem os liberais. Aí os liberais eram os liberais radicais e tal. Resumindo, é assim, ó, conservadores e liberais. Porém, né, o Boris Fausto tem uma frase legal, e isso daqui também eu acho fantástico, né? Nada mais conservador, esse era um ditado lá da época, nada mais conservador do que um liberal no poder. Ou nada mais liberal do que um conservador na oposição. César, resume o que você falou até agora, que ficou confuso. É o seguinte, o debate político no Brasil está sendo feito entre dois grupos, no fim das contas. Um que se intitula conservador, o outro que se intitula liberal. Só que aqui você só tem homens nos dois grupos, você só tem gente que tem renda nos dois grupos, e como o Brasil é um país agrário, você tem proprietários de terra e normalmente cristãos também. Então aquela elite que está vindo desde o período colonial está aqui sendo representada. César, então os caras são farinha do mesmo saco? Sim. No que eles divergem? Em alguns pontos. Eu falei para vocês que o grande debate é o seguinte, entre conservadores e liberais. Normalmente os conservadores têm uma tendência a um governo mais centralizado, menos autonomia para as províncias. E os liberais, um governo menos centralizado, mais autonomia para as províncias. Entendeu isso aqui? Não precisa ficar decorando nada dessas pendengas aí não, dessas paradas, tá? São dois grupos e todos eles são proprietários de terra, farinha do mesmo saco, portanto. O que eles estão disputando então, César? Eles estão disputando o Estado, galera. Eles estão disputando o Estado. É muito importante você ter o controle do Estado, porque, por exemplo, o Estado pode manter ou não a escravidão. E se você é proprietário de terra e tem escravo, você tem que estar nesse debate aí para garantir os seus interesses. Então, é lógico que essa disputa do Estado ela tem a ver com as realidades locais, tem a ver com as disputas ali no Rio de Janeiro, mas no fundo, é a elite brasileira disputando os Estados. Peraí, César, então vamos entender. Você está me falando que essa evolução político-partidária no Brasil não tinha povo? Exato, anota isso. Não tem povo nesse debate. Por isso que daqui a pouco vai ter algumas revoltas aí mais populares. O povo não está no debate político. Lembra da última aula? O povo não vota. Tem que ter uma renda de 100 mil reais para votar. Num eleitor, o eleitor tem que ter 200 mil reais, um deputado 400 mil reais de renda anual, e um senador 800, ou seja, é a elite disputando o Estado. Não tem povo nessa história, o voto vai excluir um monte de gente desse Brasil império que está rolando aí, restringe a participação política, né? E aí, César, mas então tá, então a elite tem o Estado, né? Mesmo com essas diferenças aí de conservadores e liberais, que são farinha do mesmo saco, mas eles controlam o Estado. Mas aí o povo faz algumas revoltas, tenta participar de alguma forma. E qual que é a forma do Estado lidar com as revoltas? Pensa, o Estado dominado pela elite, a força, o poder, o direito do uso da força. E o povo se revoltando contra a fome, escravidão e tal. A elite, o Estado representando a elite, vai sentar o pau nessa galera, com certeza, é isso que vai acontecer. É simples o nosso papo aqui, porque não mudou muito até hoje, né?
aquela velha pergunta que eu faço para vocês de quem é o Estado. O período regencial é essa bagunça aí, por essa disputa pelo Estado. E aí duas fases. O que nós chamamos de avanço liberal são quando os progressistas ou os liberais estão no poder. Aí eles dão mais autonomia para as províncias, eles vão interpretar a Constituição e fazer um monte de reforma, que as províncias vão passar a ter mais autonomia, poder fazer suas leis, seus próprios concursos públicos, a sua administração pública. E quando você tem de 37 para frente os regressistas ou os conservadores no poder, é um outro período que a gente dá o nome de regresso conservador. Por quê? As províncias perdem autonomia, porque está acontecendo um monte de revolta e tal, o pessoal está com medo, e aí o Estado fica mais centralizador e mais forte. É só isso. E a ideia, né, de dividir entre avanço liberal e regresso conservador, que a gente vai ver aqui na sequência, é uma forma mais didática, né, e mais fácil de estudar o período regencial. Então, quando você estiver vendo lá o livro-texto, de verdade, vamos descomplicar. Não precisa ficar preocupado, né, com esse negócio aqui, ó, regência trina. Aí começa com uma regência trina, são 3 regentes a princípio. Regência trina provisória, regência trina permanente, regência una, Diogo Feijó, regência una, Araújo Lima. Não, deixa eu decorar isso, vocês não vão precisar decorar isso, só tenta entender o jogo, tá? Golpe da maioridade, a gente vai tentar entender. Mas essas datas, regência trina, provisória, não esquenta a cabeça com isso. 2 grupos, 2 projetos, os 2 farinha do mesmo saco. Um quer mais centralidade do poder e menos autonomia. O outro quer mais autonomia para as províncias e menos centralidade do poder. Eu poderia até parar essa aula aqui, mas vamos falar sobre os detalhes dessa história. Afinal de contas, ser professor é tentar passar para vocês essas sacadas de simplificar aquilo que parece que é complicado. Então, você olhando esse finalzinho da minha explicação, ou lá no início que eu já dei a letra, é simples, não é complicado. É que aí a gente vai dando detalhes, né? Você tem que ir cercando por todos os lados, por conta das provas e tal. Mas a nossa função aqui é facilitar, né? Ser um facilitador do conteúdo. Agora, desses 2 momentos que eu falei para vocês, que a elite disputa o Estado, vamos ver como é que foi então quando os liberais estavam no poder. Entre 1831, os liberais estavam no poder, até 1837, os liberais, vamos dizer assim, conseguiram fazer algumas reformas, conseguiram alguns avanços, tá? Dentro dessa conjuntura. Ou seja, o projeto de Brasil na cabeça dos liberais vai ser tocado, vai acontecer. Resumo isso aqui, coloca, ó, nesse período, uma política menos centralizada e maior autonomia local. Esse local aqui, lê-se províncias, né? O que hoje você conhece como estados. Reparem que esse é um debate importante até hoje, hein? Até hoje a gente fica debatendo o que é atribuição do governo federal, o que é atribuição dos governos estaduais e dos governos municipais. Beleza. César, mas como que isso aconteceu? Tipo assim, eu entendi que nesse momento você tem mais autonomia para as províncias e menos poder no governo central, até porque não tem imperador, né? Deu uma perdida ali de legitimidade e tal. Mas o que aconteceu de fato que a gente pode ler assim? A primeira coisa em 1831 tem a criação da Guarda Nacional. Cara, presta muita atenção na criação da Guarda Nacional, que a gente vai usar ela mais pra frente. Por quê? A Guarda Nacional é uma milícia armada. O exército nessa fase aqui não está muito bem estruturado, não está muito organizado ainda, né? Vai precisar da Guerra do Paraguai para organizar todo o exército brasileiro. Ali nas guerras de independência foi capenga as forças armadas, não tinha um exército bem organizado. Só que assim, para manter as ordens locais, né, com a realidade de cada província, manter a ordem é o seguinte, manter a escravidão, manter a propriedade, manter a organização dos lugares, né? Para manter a ordem, você dá então um título de coronel, ou seja, o cargo, né, de coronel, para pessoas importantes em cada região. E essas pessoas são políticos importantes, são pessoas proprietárias de terra. É aqui que vai nascer aquela ideia do coronel, do coroné, do coronelismo. Você tem um cara numa determinada região do Brasil que ele já é muito influente pela economia ali, pela política. Agora ele recebe do governo central um título lá, eu não sei se é título que fala, a patente, né, de coronel. E ele vira um braço armado do Estado. Aí você fala, César, mas não são os liberais que estão fazendo? Mas lembra que é tudo farinha do mesmo saco? Muitos vão ser beneficiados com isso. Aí você ganha a patente de coronel e além de ter o poder econômico, político e cultural ali da sua região, agora também você pode mandar e desmandar na região com poder militar.
Você vira um braço armado do Estado, né? A ideia é proteger as fronteiras, a ideia é manter a ordem, mas essa titulação aí, essa patente, é dada só ao cidadão ativo, ou seja, aquele que tem renda. E aí um proprietário de terra é beneficiado com isso então, tá? Então é para manter a ordem. Muito importante a criação da Guarda Nacional. Outra coisa que acontece aqui, e aí tem a ver exatamente com essa questão da centralidade ou não, é o Ato Adicional de 1834. O Ato Adicional é uma reforma da Constituição. É um adendo ali que se coloca na Constituição, uma interpretação que dá para ela e muda algumas coisinhas dela. A Constituição continua valendo, só que ela tem um acréscimo ali. Algumas coisas que esse ato adicional faz. Se aparecer ato adicional no vestibular, significa que os liberais estão fazendo uma reforma para tentar dar mais autonomia para as províncias e tirar poder do governo central. Primeiro, nesse período aqui fica suspenso o poder moderador. Lembra o poder moderador, que era lá do imperador, que era inviolável, sagrado? Agora não tem imperador, então tira esse poder, tá? Não tem esse poder. A outra coisa que o ato adicional faz é permitir a criação de assembleias nas províncias. Tipo hoje, cada estado não tem uma assembleia legislativa. Aqui em São Paulo não tem a Lesp. E você não elege um deputado estadual. Então, esse ato adicional permite que cada província tenha a sua própria assembleia para legislar. Cara, isso dá muita autonomia, porque a partir disso você consegue organizar a política, a administração, a questão fiscal, a receita, a arrecadação, os cargos públicos. Então, você criar as assembleias de províncias, né, dá mais autonomia para as províncias, porque agora ela também tem uma casa legislativa. Lógico que você tem que manter o desenho central, mas você pode fazer pequenas reformas ali que atendam os interesses de cada lugar, de cada particularidade do Brasil. E esses presidentes das províncias podem ser eleitos também, os deputados das províncias podem ser eleitos, ou seja, cada província vai montar o seu próprio joguinho político ali, respeitando, lógico, a unidade do império, né? Mas você tem ali uma casa legislativa para atender os interesses locais. Outra coisa que acontece, né? No ato adicional, os municípios ficam subordinados não ao governo central, mas ficam subordinados ao governo da província. E é o que dá mais poder para a província e para as elites locais. Outra coisa que acontece é a criação de um código de processo criminal que vai criar os juízes de paz, os juízes, põe assim, juízes, que vão julgar e condenar ou definir, enfim, que vão ser responsáveis, são responsáveis pela justiça das províncias, serão nomeados pela própria elite da província. Então imagina assim, um coronel, um proprietário de terra, que é um político, ele vai indicar um juiz para ser o juiz de paz daquela comarca onde ele tem a propriedade dele. Lógico que essa indicação dele vai ser aceita, até porque ele é muito influente na região, e aí vem um juiz para essa comarca, indicado pelo cara mais forte dessa região. Imagina que esse juiz ele é sempre tendencioso nos seus julgamentos, né? Até porque, para ser juiz nessa época, já tem que fazer parte da elite. Aí você foi indicado por um membro da elite. É lógico que na hora de julgar, você vai julgar, lógico, tudo o quanto for possível favorável à elite. Então, alguns crimes que são cometidos por coronéis nas regiões, os juízes fazem vista grossa, as revoltas populares, aí os juízes vão punir, vão pesar mais a mão. Ou seja, esse Código de Processo Criminal também dá mais poder para as províncias, já que as próprias províncias vão cuidar da sua justiça. E assim elas podem fazer um grande jogo político ali para que o juiz esteja ligado nessa estrutura de poder com os proprietários de terra de cada região. Tudo bem? E outra coisa que é feita pelo ato adicional também é estabelecer, em vez de uma regência trina, uma regência una. Né? Seria um regente só. E aí você tem uma eleição. Em 1835 é eleito o primeiro regente uno, que é o Diogo Feijó, que era ministro da Justiça e agora passa a ser o regente do Brasil. Tá bom? O Feijó fica de 1835 a 1837. Resumindo, todas essas mudanças que acontecem aqui favorecem o poder local, favorecem o mandonismo, favorecem o patrimonialismo, né, das pessoas que administram as suas regiões como se fossem suas. Tanto a sua terra, quanto as pessoas, as instituições políticas e até as instituições jurídicas. Nesse momento aqui está acontecendo uma reforma que dá mais poder para as elites locais de todos os lugares do Brasil.
há uma descentralização do poder nesse momento. Mantém a unidade, lógico, do império, mas há uma descentralização do poder. Presta atenção, esse debate aqui de descentralizar ou não, o que é atribuição do governo central e o que é atribuição da província, hoje a gente também está discutindo isso. O que é dever do Estado, da federação, né, do governo federal? Qual é a atribuição do governo estadual? Olha esse rolo aí que tá, o negócio, o STF já decidiu, né, que tem gente que não sabe ler e não quer escutar também, e não sabe interpretar a Constituição. Mas assim, o que é a atribuição do governo federal? O que é a atribuição dos governadores? Será que se o governo federal bater de frente com os governadores, isso dá estabilidade política ou não? E vai por mim, na história do Brasil só consegue governar quem consegue ter diálogo com os governadores. Ou aqui no caso do nosso período, com os presidentes das províncias. Se você perder apoio das províncias, o Brasil é tão grande que você fica isolado. E ficando isolado, a tendência é você não continuar governando. Tá bom? 2, vamos lá para outro momento, né? Em 1837, está acontecendo o seguinte, você tem várias revoltas regenciais estourando pelo Brasil afora, a gente vai estudar isso na sequência. Isso dá uma desestabilizada e cria medo. E aí, com esse medo, volta aquela necessidade e volta a ter espaço a ideia de um governo centralizado e forte. Porque ó, tá tendo tanta revolta pelo Brasil afora, que aí a galera vai falar assim, tá vendo? Vocês deram tanta autonomia para as províncias, que agora ninguém consegue segurar o monte de revolta que tá tendo. Cada uma com o seu motivo, mas tá tendo um monte de revolta. E aí vai voltar aquele discurso de falar assim, ó, é só um governo forte, centralizado, que vai conseguir dar conta dessas revoltas e dar estabilidade de novo para o Brasil. Isso faz com que, com a saída do Feijó, né, você tem a partir de 1837 um outro regente, que é esse cara aqui, o Araújo Lima, e ele é do grupo dos conservadores, ou se você quiser, dos regressistas, né? E aí esse cara, ele vai adotar medidas que tem a ver com o projeto dos conservadores. E você anotou no começo da aula. Qual que é o projeto dos conservadores? Dar menos autonomia para as províncias e fortalecer o poder central. César, mas até agora tinha acontecido o contrário, né? As províncias tinham ganhado muita autonomia, assembleias e tal. Então, agora tudo isso vai ser desfeito. Pronto, você entendeu o rolê da aula. Com essa volta dos conservadores, né? Esse regresso dos conservadores, isso tem muito a ver com o clima de medo ali também, porque a ideia, ó, tá com muita liberdade, agora vai ter que segurar e fazer um governo forte, né? Se preciso, autoritário também. A ideia é manter a ordem, né? Manter a unidade do império. Basicamente você vai anotar o seguinte, ó, o que esse pessoal aqui faz, os conservadores, quando eles estão com a regência do império agora? Eles vão desfazer as reformas que os liberais tinham feito. Então, desfazendo as reformas, você tem uma política mais centralizada, né, mais focada no governo central, com mais poder, e você tem uma menor autonomia local, você tem uma menor autonomia para as províncias. Eles vão baixar uma lei em 1837 que chama Lei de Interpretação do Ato Adicional. Eles vão reinterpretar a reforma que tinha sido feita da Constituição, que dava autonomia para as províncias. E a partir de agora, essa autonomia vai ser perdida. Então, a Assembleia Legislativa já era, autonomia para concurso público já era, autonomia fiscal de arrecadação já era, tudo isso vai cair. A única coisa que não cai aí são os juízes, que são indicados pelas elites locais, e a Guarda Nacional, porque aí, né, é preciso desses caras para manter a ordem, até porque você precisa desses caras para sentar o cacete nos pobres que estão se revoltando em lugares diferentes. Mas, politicamente falando, você tem menos autonomia para as províncias e o governo central é mais forte aqui. Porque eles entendem o seguinte, que é preciso anular, né, as medidas liberais, porque essas medidas liberais tinham dado muito espaço para as realidades locais, para as províncias. E isso, com várias revoltas que estavam acontecendo, a gente vai ver depois uma por uma, mas isso estaria desestabilizando a ordem e colocaria em risco a unidade do império. Então era preciso administrar agora com uma mão mais firme, com um governo mais centralizado. É igual quando um pai briga tem os filhos, o pai, a mãe e os filhos. Você dá muita liberdade para os filhos, eles começam, na visão deles, tá? Fazer caca e tal, não sei o que. Aí você tá achando que tá dando errado, eles estão muito rebeldes, não sei o que, estão desobedecendo. Então você tira a liberdade que eles têm e você vai centralizar agora as decisões. Se você quiser usar o teu celular, você vai ter que pedir para mim aqui. É isso que eles estão fazendo aqui com o governo central. Era preciso fazer isso. E aí, na sequência,
só para não ficar sem o fim do negócio, né? Por que termina em 1840, eles vão, tanto os conservadores quanto os liberais, que são proprietários de terra, eles vão perceber que precisa muito mais do que força e governo central forte para poder conter as revoltas e dar unidade no país. Era preciso de algo simbólico, que só a figura do imperador poderia dar. Mas o imperador não é que não tem, ele não tem idade. Ele só pode assumir em 1843. E se a gente antecipar ele assumir? Mas ele tem 15 anos. Mas pode dar certo, pode dar a legitimidade que a gente precisa. Aí a gente vai analisar isso na próxima aula. Beleza? Então é isso. 3 momentos, o debate político, a participação política é muito restrita. Você tem 2 grupos disputando poder. Um grupo se intitula como liberal, que é mais autonomia para a província, governo menos centralizado. Esse grupo dá as cartas aí de 1831 a 1837. Os conservadores, que é um governo central mais forte, menos autonomia para as províncias. Eles dão as cartas de 1837 a 1840. A gente continua esse assunto na próxima aula. Essa foi a aula 19. Obrigado.